Imagine um mundo onde as fronteiras do mapa não fossem aquelas que conhecemos. E se o Império Otomano nunca tivesse caído? E se o Califado ainda fosse o centro de poder, fé e autoridade para centenas de milhões de pessoas, estendendo sua influência do coração de Istambul até os desertos da Arábia, das montanhas dos Balcãs até as portas da África? Pense nisso por um instante. O Oriente Médio não teria sido fatiado em dezenas de estados nacionais. Jerusalém não estaria em disputa constante, e o petróleo do Golfo, a grande riqueza do século XX, estaria nas mãos de uma só autoridade religiosa e imperial. Mas como seria viver sob esse mundo? Seria ele mais estável ou uma prisão dourada? Seria um retorno à unidade ou a um controle absoluto sufocante? É exatamente isso que vamos explorar hoje. Um mergulho profundo em uma realidade paralela onde a queda do califado em 1924 nunca aconteceu. Onde a modernidade se curva diante da tradição e a fé se mistura ao poder de maneira indissociável. Se você também deseja explorar os segredos do E se, inscreva-se agora no canal. Aqui, cada vídeo é uma viagem a um universo paralelo da história onde nada é impossível. Mas, antes de entrarmos neste mundo alternativo, precisamos entender como tudo realmente aconteceu, porque só conhecendo o fim podemos imaginar o que poderia ter sido diferente. No início do século XX, o Império Otomano já não era mais a sombra do que havia sido. Por séculos, foi chamado de o Homem Doente da Europa, um império enfraquecido, corroído por divisões internas, derrotas militares e pressões externas. As terras que antes se estendiam da Hungria até o Iêmen começaram a se fragmentar. Nacionalismos surgiram nos Balcãs, potências europeias avançaram pelo Oriente Médio, e com a Primeira Guerra Mundial, o golpe final foi desferido. O império que havia reinado sobre 3 continentes foi derrotado. E em 1924, sob a liderança de Mustafa Kemal Atatürk, nasceu a República da Turquia, moderna, secular e ocidentalizada. O Califado Otomano, que por mais de 400 anos foi símbolo da unidade do mundo islâmico, foi oficialmente abolido. Mas, junto com sua queda, nasceu um vazio. Milhões de muçulmanos perderam a figura de um guia espiritual e político comum. A fragmentação se tornou inevitável. Países recém-criados como Síria, Iraque, Jordânia e Arábia Saudita nasceram muitas vezes não por escolha de seus povos, mas por tratados desenhados em mesas de negociações distantes, em Londres ou Paris. E foi assim que o mundo entrou no século XX, dividido, instável, cheio de feridas abertas. Feridas que, em muitos casos, jamais cicatrizaram. Mas e se tudo tivesse sido diferente? E se o Califado Otomano tivesse resistido à pressão das potências europeias? E se Atatürk tivesse falhado em sua tentativa de abolir o título de califa? Imagine por um instante um mundo onde a bandeira do Islã ainda tremolasse sobre o palácio de Topkapı, em Istambul, onde o petróleo da Arábia e do Iraque estivesse sob domínio direto do califa, onde não houvesse dezenas de nações fragmentadas, mas um só império, capaz de desafiar o Ocidente em unidade. Como teria sido o século XX nesse cenário? E mais importante, como estaríamos vivendo hoje? É isso que vamos desvendar na próxima parte. Mas cuidado! O que você está prestes a imaginar pode ser muito mais sombrio do que parece. O Califado Otomano, que sobreviveu à Primeira Guerra Mundial, não seria apenas mais um império no mapa. Ele teria se tornado a maior força política e espiritual do século XX. Pense, enquanto o mundo mergulhava em guerras mundiais, revoluções e disputas ideológicas entre capitalismo e comunismo, um terceiro poder surgiria, centralizado em Istambul, unindo religião e política em um só trono. Mas o que isso significaria de fato para o planeta? O petróleo, a arma invisível do século, não estaria sob o controle de companhias britânicas ou americanas. Ele estaria concentrado nas mãos de um califa capaz de negociar,
Ameaçar ou simplesmente fechar as torneiras do mundo industrial? E se a Europa tivesse enfrentado a Segunda Guerra Mundial sem acesso a essa energia vital? Será que Hitler teria conseguido avançar sem combustível? Será que os aliados teriam resistido sem o apoio logístico dos poços árabes? Ao mesmo tempo, as vozes de independência que ecoaram na Argélia, no Egito, na Síria, não teriam surgido contra potências coloniais europeias, mas sim contra o próprio califado. Seria liberdade contra a fé ou traição contra a unidade? Imagine jovens sonhando com modernidade em Beirute ou no Cairo, mas sendo forçados a escolher entre tradição absoluta ou punição severa. Seria uma sociedade mais estável ou um campo de pólvora pronto para explodir? E não esqueça, o Califado Otomano não era apenas um poder político. Ele era a encarnação da autoridade religiosa de milhões. Como reagiriam comunidades inteiras ao verem suas vidas definidas não por eleições, mas por decretos divinos proclamados pelo califa? O mundo moderno, com seus ideais de democracia, direitos humanos e liberdade individual, entraria em choque direto com um sistema que se sustentava em dogmas ancestrais. Um choque inevitável e possivelmente devastador. Mas a verdadeira virada ainda está por vir. Porque se o califado tivesse sobrevivido, talvez as fronteiras da Guerra Fria nunca tivessem sido as mesmas. Quando o mundo se dividiu entre Estados Unidos e União Soviética, dois gigantes duelando pelo destino da humanidade, havia espaço para apenas um terceiro ator. E esse ator seria o Califado Otomano. Imagine Washington e Moscou olhando para o mapa e percebendo que, no coração do planeta, entre a Europa e a Ásia, entre o petróleo e as rotas comerciais, existia uma potência unida por fé, território e riqueza. Os Estados Unidos talvez nunca tivessem conseguido se firmar no Oriente Médio, pois não haveria governos frágeis para manipular, nem ditaduras locais para sustentar. Não existiria a Arábia Saudita como aliada estratégica, nem Irã ocidentalizado sob o Shah. O petróleo estaria nas mãos de um califa capaz de negociar em bloco e recusar qualquer pressão ocidental. Ao mesmo tempo, Moscou teria diante de si um inimigo religioso implacável. A União Soviética, ateísta e opressora contra o Islã em suas repúblicas internas, veria no califado um perigo ideológico e espiritual capaz de incendiar seus próprios muçulmanos. E aqui está a virada. A Guerra Fria poderia não ter sido apenas entre capitalismo e comunismo, mas uma Guerra Fria tripla. 3 blocos colidindo. O Ocidente capitalista, o Oriente comunista e o mundo islâmico unificado sob o califa. Mas como seria viver nesse triplo equilíbrio de terror? Será que a corrida nuclear teria sido ainda mais arriscada, com 3 potências disputando o destino do planeta? Ou será que o califado, dono de vastos recursos, teria se tornado a chave da balança, capaz de decidir quem venceria cada conflito regional? Pense em Vietnã, Afeganistão, Coreia. Será que essas guerras teriam acontecido da mesma forma? Ou será que o califado teria usado sua influência para moldar esses campos de batalha de acordo com seus próprios interesses? O mundo que conhecemos, com a queda do Muro de Berlim, a ascensão dos Estados Unidos e a explosão tecnológica, talvez nunca tivesse existido. O século XX teria se transformado em uma era de constante tensão entre 3 forças irreconciliáveis. Mas a maior reviravolta ainda está à frente. Porque se o califado tivesse sobrevivido à Guerra Fria, ele teria entrado inteiro no século XXI. O século XXI chegou trazendo consigo a promessa da globalização. Redes sociais, economia digital, fronteiras cada vez mais frágeis. Um mundo onde ideias correm mais rápido que exércitos. Mas imagine esse cenário sob o olhar do Califado Otomano. Enquanto a internet conecta as pessoas em liberdade, o califado buscaria controlar cada voz, cada pensamento, cada crítica. A tecnologia que liberta também se tornaria uma arma para vigiar e punir. E o terrorismo, que no nosso mundo nasceu de fragmentos e facções radicais,
teria outra face. Não seriam grupos isolados, escondidos em cavernas, mas sim exércitos oficiais de um império unificado. O 11 de setembro, por exemplo, seria uma ação de células rebeldes, ou poderia ter sido uma ofensiva direta de Estado contra os Estados Unidos, arrastando o mundo a uma guerra santa em escala global. Ao mesmo tempo, pense nas revoluções populares do século XXI, como a Primavera Árabe, jovens conectados clamando por liberdade nas ruas do Cairo, de Damasco, de Trípoli. Mas, sobre um califado vivo, essas vozes seriam esmagadas com brutalidade, ou pior ainda, nem sequer teriam nascido, sufocadas décadas antes, pelo peso da unidade forçada. E o petróleo? Enquanto as economias ocidentais buscavam novas fontes de energia, o califado teria acumulado fortunas incalculáveis. Não como simples exportador, mas como um verdadeiro império financeiro, capaz de manipular mercados, comprar governos e impor sua visão de mundo. Mas aqui surge um dilema perturbador. Será que essa centralização absoluta teria trazido mais guerras ou, paradoxalmente, mais paz? Pois, se não há estados fragmentados, não há disputas internas. Se há uma só bandeira, talvez houvesse menos sangue derramado em nome da divisão. Um mundo estável sob uma única fé, ou um mundo sufocado sob um único dogma. E é nesse dilema sombrio que encontramos o mini-clímax desta jornada. Porque a sobrevivência do califado no século XXI não seria apenas uma questão política, seria uma questão existencial para toda a humanidade. Mas ainda há algo mais profundo a explorar, porque nesse universo alternativo, até mesmo a noção de identidade, de quem somos como povos, como indivíduos, teria sido alterada. Quem seríamos nós em um mundo onde o califado otomano jamais tivesse caído? Essa não é apenas uma questão política, é uma ferida que atravessa a alma da humanidade. Pense nas artes, na música, na literatura. No nosso mundo, elas floresceram em diferentes cores, em múltiplas vozes, fruto da diversidade de nações e culturas independentes. Mas, sobre o peso de um califado centralizado, essas expressões poderiam ter sido moldadas por um único ideal: a preservação da fé, acima da individualidade. Será que teríamos os mesmos romances, as mesmas canções, os mesmos filmes que nos fazem refletir sobre liberdade? Ou viveríamos em um silêncio criativo, onde tudo fosse regulado para servir a um império e sua visão absoluta? E o que dizer das mulheres? No nosso mundo, as últimas décadas foram palco de lutas intensas por direitos, igualdade e autonomia. Mas, num universo em que o califado resistiu, será que elas teriam tido voz? Ou seriam sombras apagadas, limitadas a papéis rígidos, sem espaço para sonhar além das fronteiras do lar? Até mesmo a nossa ideia de identidade nacional seria diferente. Brasileiros, argentinos, franceses, turcos, sírios, egípcios. Será que essas identidades teriam sobrevivido? Ou todas teriam sido diluídas sob um único título: súditos do califa? Mas aqui está a reflexão mais sombria. Será que viver sem identidade própria, mas com estabilidade, ordem e unidade, não teria sido tentador para muitos? Quantos prefeririam abrir mão da liberdade em troca da promessa de pertencimento absoluto? O peso do califado não estaria apenas nos tronos e nas armas, ele estaria nos corações e mentes, moldando quem somos, quem amamos e até mesmo o que ousamos sonhar. E é justamente nesse ponto que o dilema atinge sua máxima profundidade. Porque se o califado tivesse sobrevivido, talvez a humanidade inteira estivesse presa em uma encruzilhada. Ser livre em meio ao caos ou obediente em meio à ordem. Mas e quanto ao futuro? Se o califado tivesse sobrevivido até aqui, como ele estaria moldando os rumos do amanhã? Se o califado otomano tivesse sobrevivido até hoje, ele não se limitaria a governar o presente. Ele buscaria moldar o futuro.
Imagine um império milenar olhando para a inteligência artificial não como uma ferramenta de progresso humano, mas como um instrumento de controle. Câmeras em cada rua, algoritmos analisando cada palavra dita, cada pensamento escrito, cada movimento registrado. A fé e a tecnologia se unindo em uma teia de vigilância total. E quanto à corrida espacial? No nosso mundo, foi uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética. Mas sob o califado, talvez a Lua não tivesse recebido uma bandeira estrelada. Talvez ela tivesse sido reivindicada em nome de Alá. Um gesto simbólico, mas poderoso, de que até o céu pertencia ao império. Agora pense no impacto disso sobre a ciência. Será que avanços como a biotecnologia, a medicina genética ou a exploração do espaço seriam incentivados ou sufocados por dogmas que impedem a ousadia de questionar? Um futuro brilhante poderia se tornar um futuro estagnado, onde cada descoberta passaria pelo crivo de tradições seculares. Mas o mais assustador talvez não esteja no espaço, nem nas máquinas. Está nas pessoas. Num mundo onde bilhões se reconhecem como súditos do califa, a própria ideia de diversidade cultural se dissolve. O que antes eram povos múltiplos, diferentes, criativos, se tornariam uma massa unificada, repetindo a mesma visão, o mesmo ideal, o mesmo destino. E se esse destino fosse a expansão? Se o califado não se contentasse em sobreviver, mas desejasse conquistar o planeta inteiro, um choque global inevitável surgiria, colocando frente a frente impérios modernos e uma força que se julga eterna. Seria o nascimento de uma nova era de guerras santas, ou a submissão silenciosa de nações inteiras rendidas ao peso de um império que nunca morreu? O futuro, sob a sombra do califado, não seria uma promessa, seria uma sentença. Mas, mesmo em meio a essa visão sombria, surge uma última pergunta. E se o califado não fosse apenas uma ameaça, mas também a semente de um destino ainda mais perturbador para a humanidade? Até agora, vimos o califado como poder político, militar e espiritual. Mas e se sua sobrevivência tivesse ido além disso? E se o califado tivesse se tornado algo maior, algo capaz de redefinir o que significa ser humano? Imagine um sistema em que a fé não fosse apenas um guia espiritual, mas um código inscrito na própria identidade das pessoas. Documentos, tecnologia, inteligência artificial, tudo interligado para garantir que cada cidadão fosse não apenas obediente, mas moldado desde o nascimento para servir ao império. Crianças crescendo sem conhecer outra realidade além da obediência absoluta. A história, a ciência, a filosofia, todos ensinados sobre um mesmo filtro. Não para questionar, mas para confirmar. O passado, o presente e até os sonhos seriam controlados por uma narrativa única. E aqui está o ponto mais perturbador. Talvez o califado tivesse conseguido algo que nenhuma democracia ou ditadura moderna alcançou: a eliminação quase completa da dúvida. Não haveria espaço para quem sou eu, qual é o meu caminho, o que eu desejo, pois todas as respostas já estariam dadas pelo califa. Mas, se não existe dúvida, existe liberdade? Ou o ser humano, sem dúvida, se transforma apenas em uma máquina que respira, obedece e repete? Essa é a virada dramática. Num mundo onde o califado nunca caiu, não apenas o mapa teria mudado, mas a própria natureza da humanidade teria sido redesenhada. Seríamos ainda indivíduos? Ou apenas extensões de um poder que se proclama eterno? E se essa submissão absoluta fosse aceita não como tirania, mas como destino divino? Será que ainda existiria espaço para revoltas, para resistência, para a faísca da liberdade? Talvez sim. Pois mesmo nas sombras mais densas, sempre há uma chama que resiste. Uma chama que pode incendiar impérios inteiros.
E é essa faísca, esse embate final entre liberdade e obediência, que vai nos levar ao clímax desta história. Prepare-se, porque a escuridão ainda não mostrou seu rosto mais sombrio. Nenhum império dura para sempre. Mesmo os que parecem invencíveis carregam em si a semente da ruína. E no caso de um califado eterno, essa semente teria um nome: liberdade. Imagine gerações inteiras vivendo sem escolha, sem voz, sem identidade própria. Por mais que o controle fosse absoluto, por mais que a fé fosse usada como corrente, sempre haveria aqueles que ousariam sonhar com algo diferente. Um livro escondido, uma música proibida, uma ideia sussurrada nas sombras. E essas pequenas fagulhas, ao se encontrarem, poderiam incendiar até mesmo o império mais poderoso. O clímax seria inevitável, um choque entre dois mundos. De um lado, bilhões obedecendo a um califa que se proclama dono da verdade eterna. Do outro, minorias dispostas a pagar qualquer preço pela liberdade, mesmo que fosse com o próprio sangue. E esse embate não seria apenas militar, seria filosófico, espiritual, existencial. Um conflito que não se trava apenas com armas, mas com perguntas impossíveis de silenciar. E se a verdade não for única? E se a fé não for poder, mas escolha? E se a humanidade nascer justamente da dúvida? O planeta inteiro se tornaria palco de uma guerra final. Não uma guerra entre nações, mas entre modos de existir. A ordem contra o caos. A unidade contra a diversidade. O silêncio contra a voz. Mas a questão central não seria qual lado venceria, e sim quanto de humanidade sobreviveria após essa batalha. Talvez a vitória da liberdade trouxesse um preço incalculável em destruição e dor. Talvez a vitória do califado significasse o fim da individualidade para sempre. Qualquer desfecho seria sombrio. E é nesse abismo que chegamos ao ponto máximo desta jornada. Porque a resposta para "e se o califado otomano ainda existisse hoje?" não está apenas na política ou na história. Está em nós mesmos e no que estaríamos dispostos a perder ou a defender em nome daquilo que nos torna humanos. Mas toda história precisa de um desfecho. E o que você vai ouvir agora, na próxima parte, é a reflexão final. Uma despedida que ecoa como um aviso, ou talvez, como uma profecia. Chegamos ao fim desta jornada sombria. Percorremos séculos alternativos, vimos impérios que nunca caíram, guerras que nunca terminaram e futuros que poderiam ter sido moldados por um califado eterno. Mas, no fundo, essa pergunta, e se o califado otomano ainda existisse hoje, não é apenas sobre história alternativa. Ela é um espelho, um reflexo que nos obriga a encarar os dilemas mais profundos da humanidade. Até onde estamos dispostos a abrir mão de nossa liberdade em troca de segurança? Quantas vozes silenciaríamos em nome da ordem? E o que significa realmente ser humano? Obedecer cegamente ou questionar, duvidar, criar? Talvez o maior perigo de um califado eterno não fosse sua força militar, nem sua riqueza em petróleo. O verdadeiro perigo seria a possibilidade de aceitarmos essa realidade sem lutar, de nos conformarmos com a ideia de que somos apenas peças em um tabuleiro divino, sem vontade própria, sem destino próprio. Mas, felizmente, essa não é a nossa história. O califado caiu. O mundo seguiu outros caminhos, igualmente complexos, igualmente desafiadores, mas cheios de múltiplas vozes e escolhas. E é isso que mantém viva a centelha da humanidade. A capacidade de imaginar, de resistir, de sonhar com futuros diferentes. No fim, a pergunta "e se?" serve para nos lembrar de algo essencial. O passado pode estar escrito, mas o futuro ainda está em nossas mãos. Se você chegou até aqui, deixe sua reflexão nos comentários.
Você escolheria viver em um mundo de ordem absoluta e obediência? Ou prefere o caos da liberdade, mesmo com todos os seus riscos? E não se esqueça, inscreva-se agora no canal. Aqui, cada vídeo é mais do que história. É uma viagem por universos paralelos onde nada é impossível, e cada "e se" pode mudar a forma como enxergamos a nós mesmos e o mundo.